Chegou a hora da cava do nosso top. Já remalhei 10 pontos de cada lado, como nas costas. Coloquei em suspenso metade da máquina. Carro em suspenso e frontura em suspenso. Como é que coloca a frontura em suspenso? Essas duas... esse botão NH que temos na máquina, também temos na frontura. Só que é uma alavanca lateral. Então, em suspenso é no H. Nos dois lados, no H. Continuo fazendo e agora vou fazer também diminuições no decote. Como fazer diminuições no decote? Nunca na última agulha. Faço para dentro. Então, eu vou deixar 3 agulhas, transporto uma. Depois, transporto essas 3 agulhas, preenchendo um sim, um não. Aquela que foi transportada ficou junto com a outra. Na próxima carreira, ela sai. Na frontura, a mesma coisa. Faço a diminuição e vou transportando as 3 que vão formar... essas 3 que nós deixamos formam um desenho na lateral do decote muito bonito. 2 carreiras. Agora eu faço nova diminuição. Aquela que foi transportada antes, transporto de novo. E as 3 companheiras vão, cada uma numa agulha, um sim, um não. Tenho que cuidar quando faço diminuição no ponto em malha inglesa, porque se cair algum ponto aqui, para juntar, o tempo que se leva é muito grande. Então, atenção redobrada. Diminuo também na cava. Eu vou fazer da mesma forma. Deixo 3, transporto uma. Depois, vou transportando um sim, um não. 3 agulhas. Por que 3? Porque é um desenho bonito. Pode fazer mais, só que menos, talvez 2, mas uma só fica bem feinha. 2 carreiras. 3 agulhas deixo, a próxima eu transporto. Três agulhas deixo, a próxima eu transporto. Na cava, a mesma coisa. Assim, fazemos a diminuição com frontura. Uma inscrita me pediu para mostrar como é que faria a diminuição em caso de ter frontura. Essa é a forma. Quando é um sim, não, é assim. Duas carreiras. Agora, uma coisa bem importante. Conforme vamos subindo o trabalho aqui nesse lado direito, que é o primeiro, nós temos pontos em suspenso aqui. Logo, essas agulhas da lateral vão ficando sem peso. Eu preciso observar as carreiras que eu vou passando, se elas trabalham. Senão, eu tenho que refazer o ponto manualmente. Então, nesse ponto aqui, não dá para ter distração enquanto se faz. E assim eu vou seguindo, diminuindo. Na cava eu já parei, não faço mais diminuições, só vou fazendo no decote até ele sobrar em cima 10 agulhas, 10 pontos.
Aí eu continuo reto para fazer a alcinha que forma em cima no top, certo? Também em malha inglesa. Como é um trabalho bastante demorado e repetitivo, eu vou mostrar no final como é que está, e o lado de cá nós fazemos juntos de novo. Fiz 150 carreiras de decote e alça. Agora eu transporto para a máquina esses pontos que nós temos aqui e remalho. Tiro o carro do suspenso, tiro o carro da frontura também do suspenso, dos dois lados. O que é tirar do suspenso? Levantar essa alavanca P, essa alavanca NH. É normal, é quando está no N. H é quando eu tenho pontos na máquina e na frontura em suspenso. A mesma coisa no carro. N é normal, H é suspenso. Coloco o fio na agulha, na máquina e volto a zerar o marcador de carreiras, porque nós vamos contar daqui para frente também as carreiras. Ajusto os pesos embaixo, porque eu tinha tirado um peso dessa lateral esquerda, porque nós não tínhamos nada para ela. E se eu deixo ele ali, o trabalho pende. Vou ter que fazer diminuições antes de seguir adiante meu trabalho aqui. Então, abaixo um pouco os pontos, com cuidado, porque aqui eles estão com peso muito grande para poucos pontos. Vou substituir o peso por peso pequeno ou coloco apenas um central. A mesma diminuição que nós fizemos antes. Deixo 3 agulhas, deixa eu baixar essa aqui também. 3 agulhas, a quarta eu transporto. E as vizinhas vão acompanhando, um sim, um não. Na frontura, a mesma coisa. 3 ficam do lado, esperando a vez delas. Uma só é transportada para diminuição. Eu não acumulo uma carreira, eu só junto de um lado da agulha. Tanto que elas ficam duas juntas aqui. Elas não estão um sim, um não, como o restante. Mas é só nessa carreira. Na próxima, eu diminuo também. Faço 2 carreiras, acompanhando o que nós vínhamos fazendo antes. Diminuo. E as vizinhas acompanham. Essas diminuições não precisaria ser necessariamente em ponto malha inglesa, pode ser qualquer ponto na frontura, é feito dessa forma. Primeiro juntando para perto, porque elas estão selecionadas em um sim, um não. Se fosse uma barrinha 2 sim, um não, a mesma coisa. Se fosse 2 e 2, a mesma coisa. Primeiro eu junto, depois eu vou formando o canelado novamente. Na cava são mais 3 diminuições e no decote até sobrarem 12 agulhas aqui. E continuo tecendo com a parte de cima até 150 carreiras. E daí eu mostro para vocês. Só uma dica: quando você está trabalhando, fazendo malha inglesa na frontura, ou seja, com o botão PR e o botão P levantados, você não pode erguer uma agulha aqui, que nessa carreira que nós vemos da direita para a esquerda, o carro da máquina trabalha e o carro da frontura acumula uma carreira em cima. Se eu erguer a agulha, ele trabalha igual como se estivesse sem o botão PH ou o botão PR levantado. Então, nunca levante, como estou fazendo a diminuição, e eu quero que ela não sofra tanto ao passar a máquina,
eu quero erguê-la para ela trabalhar direitinho, essa agulha, o carro da frontura vai achar que não é para eu deixar acumulada a laçada, é para tecer. Aí ela forma uma falha no teu trabalho. Então, quando for fazer esse tipo de ponto, malha inglesa, nunca levante as agulhas. Você não está em suspenso aqui, você está tecendo e todas elas precisam tramar direitinho. Então, não levante, mesmo que seja em diminuições, como é o caso aqui, tá? Essa é só uma dica. Então, esse é o nosso trabalho depois que sai da máquina. Um lado foi feito antes, já encolheu. O outro lado ainda está comprido, mas vai encolher à medida do tempo dele. Aqui nós temos o lado direito da malha inglesa e aqui o lado avesso da malha inglesa. Como eu gosto dele dos dois lados, eu diria que é possível, se você fizer um bom acabamento na lateral, é possível usar dupla face. Pode usar tanto de um lado quanto do outro. As diminuições que nós fizemos no decote, a cada 2 carreiras, uma juntando e outra acumulando, uma juntando e outra acumulando, formam esse desenhinho aqui. As 3 laterais, que sempre acompanhavam e não eram diminuídas em si, formam um desenhinho muito bonitinho. Na cava também foi feito da mesma forma, mas não dá para notar, porque a continuação dela é pequena. Certo? Esse é um trabalho que não é uma amostra, não é um trabalho que vai ser entregue, não era uma encomenda. Foi feito um lado, deixando o outro em suspenso. E eu, por acaso, esqueci de baixar as agulhas. Eu simplesmente tirei do suspenso e não baixei as agulhas. O que formou esse defeito aqui. Então, é uma observação que deve ser feita antes de continuar o lado esquerdo, que estava em suspenso, baixar todas as agulhas com o transportador, baixá-las na posição de trabalho, para que isso quando estou fazendo malha inglesa, né? Para que na hora que passe o carro para a esquerda, ele faça aquele acumuladinho sobre a agulha. Senão, ele vai fazer esta falha aqui. Nossa, você comete um erro desses tão... Pois é. Foi distração minha, mas vale para lembrar que erros acontecem e é preciso corrigir. O que faria nesse caso aqui se fosse uma encomenda? Desmanchava a peça inteira. Não convém desmanchar até aqui e tentar colocar os pontos, porque é muito fácil o ponto em malha inglesa correr, principalmente se for em linha. Ele corre, e daí para você acertar com o remalhador é pior ainda. Então, eu desmancharia. E, para não acontecer o erro, fazer um lembrete bem grande e colocar no carro na hora que você está fazendo. Suspenso de um lado, na hora que for tirar o suspenso, baixar todos os pontos. Certo? Esse lado ainda vai encolher e vai ficar bonito como esse aqui. É porque ele tinha muito peso. Outro lembrete, malha inglesa, quando é feito em 2 fios ou 3 fios, tem que cuidar cada carreira que se passa para que todos os fios trabalhem, porque é muito fácil dele falhar. Aqui eu trabalhei com um fio apenas. Aqui aconteceu um nó. Outro lembrete, quando estiver fazendo decotes assim e cavas que não vão acabamento na lateral, porque ele sai pronto assim para uso. Só costura em cima e aqui na lateral da blusinha. Quando fizer desse tipo de regata ou top, cujo acabamento é ele próprio, evitar usar linha que tenha nó. Se não tiver como, porque essa aqui aconteceu que eu não sabia que tinha nó, desmancha o nó ali e arremata muito bem na lateral, que fique o mais imperceptível possível. A mesma coisa esse fio aqui no centro
onde foi feita a colocação dele para fazermos lado esquerdo. Eu tenho que arrematar muito bem aqui embaixo para que ele fique imperceptível. Então, esse é um top em malha inglesa que nós fizemos para demonstrar como fazer diminuições na frontura, sempre deixando agulhas na lateral em espera, que depois acompanham a agulha que foi transportada e que faz a diminuição. Eu fiz a cada 2 carreiras, deu essa cava e esse decote para um top. Quando for uma blusa, não precisa ser tão agressiva, a diminuição pode ser a cada 4 carreiras. Uma carreira, uma vez junta, faz 4 carreiras. A outra vez encavala, faz 4 carreiras. E assim fazendo, o decote em V sai num outro desenho, não tão agressivo, não tão aberto. Ok? Então, esse é o nosso trabalho para hoje. Uma amostra com vários detalhes. Bom trabalho!